Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia. Hoje a gente vai ler Deuteronômio 13 e 14, Salmo 84 e João 16. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos por mais um dia na tua presença. Te agradecemos pela tua bondade, misericórdia e graça sobre a nossa vida. Pedimos, Senhor, que por meio da tua palavra sejamos edificados, confrontados, transformados. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 13. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Veja aí que o critério para se verificar se o que alguém anunciou de fato aconteceu não é exatamente o melhor critério para se discernir se algo vem de Deus ou não. Aqui ele está considerando a possibilidade de alguém ter anunciado alguma coisa por meio de sonhos, visões, sei lá o que, isso ter acontecido, isso vier a acontecer de fato, né? Só que essa pessoa tentar levar outros à idolatria, à rebeldia, ao distanciamento de Deus e da sua palavra, né? Então, isso mostra que é Deus pondo à prova aqueles que lhe pertencem. Versículo 4. Sigam o Senhor seu Deus e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz. Sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que andassem nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Então, o povo de Deus sempre teve que ter cuidado com esses profetas, sonhadores, gente que fala em nome de Deus e, na verdade, estão com isso enredando pessoas a um afastamento de Deus, né? Por vezes até usam o nome de Deus, mas acabam que não são verdadeiros profetas. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, ou o seu filho, ou a sua filha, quer dizer, pessoas de confiança, ou a mulher que você ama, ou o amigo íntimo, e em segredo disser, vamos servir outros deuses? Deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tantos que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra, não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não o poupe, não o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Então, se tem uma maldade grave, é essa de tentar persuadir pessoas a se afastarem do Senhor, né? Hoje nós vivemos um contexto em que as pessoas que se esforçam para nos afastar dos caminhos do Senhor, né, não acontece nada com elas e não tem nenhuma punição e não tem nenhum problema. Até dentro da igreja mesmo, né? Por vezes dentro da igreja você está ali na igreja, você é um membro da igreja, você quer servir a Deus e vem pessoas e começam, sei lá, a influenciar você para um estilo de vida, um modo de pensamento, um tipo de hábito e de rotina que te afasta, na verdade, das coisas de Deus, né?
E é óbvio que nós não vamos matar ninguém, mas uma pessoa que age dessa maneira no meio do povo de Deus deveria receber a advertência, deveria ser admoestado, talvez até disciplinado eclesiasticamente, né? Afastado da comunhão, porque é o tipo de atitude que não se deve ter. Não. Bom, eu já disse muitas vezes a respeito do contexto em que Israel viveu, vivenciou esse contexto todo em que a lei está sendo estabelecida, um governo teocrático, algumas diferenças que naturalmente existem, né, entre a prática disto aqui neste momento para o que nós vemos, para o que nós vivenciamos hoje. E o problema da gente olhar para um texto antigo como esse com as nossas lentes, com as lentes do nosso tempo, né? Então, eu já falei bastante sobre isso quando a gente estudou Levítico e tudo mais, então a gente tem que tomar cuidado para não chegar, vamos dizer assim, com preconceitos em relação a isso, tá? E tentar obter o sumo do que está aqui, porque no meu entendimento, né, o sumo desse texto é a ideia de que aqueles que, de alguma forma, por mais sutil que seja, tentam afastar aqueles que querem servir a Deus, aqueles que estão servindo a Deus, afastar dos caminhos de Deus, esses estão incorrendo em gravíssimo erro e precisam ser parados, precisam ser freados. Isso não se faz, né? E na teocracia que está sendo estabelecida aqui, a punição disso é a morte. É a morte. Nós não vivemos uma teocracia, nós não vivemos num momento social, religioso e tal como esse, então não é assim, mas no final das contas, alguém que cometa isso hoje e não se arrependa, no final das contas o próprio Deus punirá dessa maneira, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado para perceber a justiça de Deus, a santidade de Deus em todas essas leis. E alguém poderia dizer, não, mas Deus é muito severo. Deus é muito severo. Não, Deus está preocupado com o bem do seu povo. Porque se o povo se desviasse dos caminhos, as consequências seriam gravíssimas, e foram para o povo de Deus. Então, é para o bem do povo de Deus que alguém como esse que está sendo descrito aqui seja punido com a morte. É para o bem do povo de Deus, né? Nós estamos vendo aí nos últimos dias, semanas, uma série de ataques a crianças, a escolas, ataques dentre os próprios adolescentes, né? E o que a gente percebe? Que quando vem um, daqui a pouco vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro. Por quê? Porque há um senso de impunidade. Não vai acontecer nada com essas pessoas. Nada além de uma prisão, nada além de um desconforto momentâneo. Então, num contexto de impunidade, o mal prevalece. Agora, quando a justiça ela é aplicada a infratores, aqueles que poderiam pensar em fazer a mesma coisa, pensam duas vezes, dão alguns passos atrás e não fazem. Então, a lei do Senhor é justa, o mandamento do Senhor é bom, tudo é perfeito, tudo é santo, né? E seria prudente nós tememos o Senhor, porque Ele é santo. Se em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo:
Vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram. Então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que se for verdade, e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo o que nela houver, até os animais. Depois ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira, seja misericordioso e tenha piedade de vocês, e os multiplique como jurou aos pais de vocês. Isto se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus e guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor seu Deus. Deus é um Deus justo, santo, bom e misericordioso. 14. Vocês são filhos do Senhor seu Deus, não façam cortes em seu corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto, porque vocês são povo santo ao Senhor seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe serem o seu povo próprio. Então essa questão de se cortar, de raspar a cabeça, como um sinal de luto, tudo isso eram práticas dos povos pagãos, idólatras. Deus fala, não, vocês não podem fazer isso. Vocês têm que se afastar de tudo isso, vocês são santos. Não comam coisa alguma abominável, são estes os animais que vocês podem comer. O boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, vocês não podem comer Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, vocês não podem comer o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, são impuros para vocês. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, será impuro para vocês. Destes vocês não devem comer a carne, nem tocar o seu cadáver. Dos animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo que tem barbatanas e escamas, mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer, será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer, estas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açó, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o íbis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro para vocês. Não se comerá. Todo ser que tem asas e for puro, vocês podem comer. Não comam nenhum animal que morreu por si mesmo. Vocês podem dá-lo ao estrangeiro que mora na cidade onde vocês vivem para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porque vocês são povo santo ao Senhor seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês, o lugar que o Senhor seu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor seu Deus os tiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro na sua mão vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem: vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor seu Deus e alegrem-se, vocês e os membros da sua casa. No tempo de Jesus isso acontecia, né? As pessoas vinham de longe,
traziam apenas o dinheiro e lá compravam os animais. O problema foi que esse comércio foi corrompido, né? E ali animais coxos, animais doentes eram vendidos. O local onde esse comércio deveria acontecer certamente não era o templo, deveria ser fora, então, mas faz sentido mesmo, por uma questão logística, né? Levar todo o dízimo do que você colheu, do que você plantou para Jerusalém, se você mora muito longe, seria complicado. Então poderia vender e ir lá comprar e assim se alegrar, porque o dízimo era para se alegrar. Olha que interessante, o dízimo era para eles levarem e celebrarem e se alegrarem na presença de Deus. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. E agora o Salmo 84. Ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo dos filhos de Corá. Então nós já vimos Salmo de Davi, já vimos Salmo de Asaf, agora tem também o Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor Deus dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Esse Salmo 84 é muito bonito. Tem uma canção também que a Aline com certeza já lembrou, né? E muitos outros também. Eu brinco com a Aline porque ela conhece muitas músicas, né? Mas minha mãe com certeza também se lembrou, né? A Vanessa, né? Eu sei que se lembrou. Então, tem uma música se não me engano, do Vencedores por Cristo, acho que quão amáveis são os teus tabernáculos, né? A ideia de que havia um amor muito grande pela presença de Deus, pela casa de Deus. Esse versículo 3 aqui, eu tô achando, parece que tá faltando alguma coisa aqui. Mas a ideia é que o pardalzinho, né, aquele passarinho pequenininho, ele encontrou a casa dele, a andorinha encontrou o ninho dele, né, para si, para acolher os seus filhotinhos, e eu encontrei os altares do Senhor, encontrei a casa de Deus. A casa de Deus agora é a minha casa, né? Deixa eu ver aqui rapidamente uma coisa. Aqui na Almeida, revista atualizada, tá um pouquinho diferente aqui, tá? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si,
onde acolho os seus filhotes, e aí ao meio da revista atualizada está a palavra eu, os teus altares, Senhor, Deus dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou um ninho para eles, para acolher seus filhotes, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Né? Eu acho que ficou um pouco estranha essa tradução aqui. Né? O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Realmente esse versículo 3 aqui ficou um pouco estranho. Eu não quero me delongar aqui, quem sabe depois que nós terminarmos a série de leitura bíblica em um ano, talvez eu volte fazendo outra coisa, né? Fazendo exegese dos textos, daria para olhar o hebraico aqui, tentar entender por que essa diferença de tradução, mas eu não vou ter tempo para fazer isso agora com vocês. Nós temos que continuar a nossa leitura. Tá? Mas a ideia é essa, de um amor muito grande pela presença de Deus. Né? Ele fala que, olha, eu prefiro estar à porta, quer dizer, prefiro estar ali pertinho da porta, mesmo sem entrar na casa de Deus, do que permanecer nas tendas da perversidade, ou seja, entrar profundamente ali na casa da perversidade. Eu prefiro estar ali pertinho da casa de Deus, mesmo sem entrar, do que entrar profundamente numa tenda ou numa casa onde está a perversidade. Bom, salmo incrível. Busca essa música aí e seja edificado, tá bom? João 16 agora, né? Lembrando que João, desde o capítulo 13, está descrevendo o momento de Jesus com os seus discípulos naquela noite anterior à sua crucificação. É o dia da ceia, e Jesus está num longo discurso, uma longa conversa com os discípulos, uma conversa de despedida. Então nós estamos aqui chegando no final, né? Já foi o 13, o 14, o 15, agora falta o 16 e o 17. Fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Então Jesus está alertando sobre a perseguição, né? Eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Quando na verdade, né, eles já tinham perguntado, né? Tomé tinha dito: não sabemos para onde vai, como saber o caminho e tal. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Olha aqui o ministério do Espírito Santo, o ministério de convencimento dessas três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, ele destaca aqui o pecado da incredulidade. Então, o Espírito Santo é o único capaz de convencer alguém de que é pecado não crer em Jesus. Ele também é o único que pode convencer o homem a respeito da justiça. E aqui, justiça é o quê? Justiça é o fato de Jesus ir para o Pai, de modo que eles não possam vê-lo mais. Por que justiça? O que isso tem a ver com a justiça? Né? Muito provavelmente porque Jesus, ele veio e viveu uma vida absolutamente íntegra,
cumprindo perfeitamente a lei de Deus e oferecendo um sacrifício perfeito, de modo que ele se torna o único homem, o único ser humano aceitável diante de Deus. Isso é justiça, isso é justo. É justo que o homem seja perfeito e tenha uma relação perfeita com o Criador, com o Pai. Então, esse é o meu entendimento, de que o Espírito Santo é o único que convence o homem da justiça de quem é Cristo e do que ele realizou. Bom, a doutrina da justificação, que Paulo vai estender e vai falar mais sobre isso, eu creio que está dentro dessa questão, tá? E do juízo, ou seja, o Espírito Santo é o único, é o ministério do Espírito Santo convencer o homem acerca do juízo, ou seja, de que existe uma entidade, um ser espiritual, o príncipe deste mundo, né, que governa este mundo, mas que ele já está julgado e será punido. Então, é só o Espírito Santo que pode convencer isso, de que haverá um juízo e de que o mal será totalmente punido, especialmente o seu agente principal, Satanás. Então, esse é o ministério de Jesus. Ele está dizendo, olha, eu preciso ir porque eu vou enviar ele de lá para vocês. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Jesus está dizendo, olha, eu teria outras coisas para dizer, mas quem vai falar vai ser o Espírito Santo. Ele está se referindo a que especificamente, né? Eu acho que primordialmente ele está se referindo à inspiração que os apóstolos receberiam, né? Ou seja, o Espírito Santo traria novas revelações de modo muito especial aos apóstolos, não a qualquer outro. Então acho que numa primeira camada e mais importante seria isso. Jesus está dizendo, olha, ele vai vir e ele vai guiar vocês à verdade, ele vai continuar ensinando vocês, vai vir novas revelações para vocês sobre os apóstolos, tá? Mas numa camada mais profunda, de certa forma a gente pode também compreender que o Espírito Santo, ele guia a todos os crentes à verdade. Não no sentido de trazer novas revelações a todos os crentes, mas no sentido de fato de guiar a verdade, as verdades já reveladas, né? E ele diz aqui, ó, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, novas revelações. Ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Ele me glorificará. Olha aí, o ministério do Espírito Santo é um ministério cristocêntrico. Então, se tem uma evidência da manifestação do Espírito Santo, é quando o homem se aproxima de Cristo. Porque ninguém vai a Cristo senão por meio do Espírito Santo. É ele quem convence o homem do seu pecado, é ele que convence o homem de Cristo e da sua justiça, é ele quem convence o homem do juízo. Então, o ministério do Espírito Santo é cristocêntrico. Essa é uma das principais evidências do Espírito Santo. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isto a vocês. Um pouco e vocês me verão, e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Está falando então que ele vai morrer, vai ficar alguns dias, né, algum tempo longe, depois eles vão ver Jesus de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isso que ele está dizendo, um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e vocês me verão e vou para o Pai, o que ele está dizendo? E diziam, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse, vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará.
Vocês vão chorar. Por quê? Porque ele vai morrer. Mas o mundo se alegrará. Estou ouvindo um barulho aqui. O mundo se alegrará, ou seja, os inimigos de Deus vão se alegrar. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Por quê? Porque ele vai ressurgir. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Né? Fica triste porque agora é a hora da dor. Né? Agora é a hora da dor. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Então a ressurreição traria uma sensação assim, indescritível, né? Depois de um momento de luto, de profunda dor, viria a alegria. Assim, também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês, que é o que de fato aconteceu. É uma grande, entre aspas, revolução em todo o mundo por conta dessa alegria da ressurreição de Jesus. Aliás, estamos aí na época da Páscoa, né? Esse vídeo aqui vai para o YouTube no dia 8, que é sábado, né? Justamente aí um dia antes aí da ressurreição, né? Então tá tudo combinando aqui perto da Páscoa. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Aqui, ó, naquele dia não me perguntarão nada. Provavelmente naquele dia, o dia da ressurreição, o dia que eles virem Jesus de novo. Eles iriam ficar extasiados, eles não iam perguntar nada, né? E aí Jesus repete aquele refrão, né? Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, Ele vai conceder. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Será que Jesus não estava falando para eles pedirem ao Pai, né, quando o virem morto, né, quando o virem crucificado, pedirem para o Pai para que Jesus ressurgisse? Será que... Não sei. Eu não sei se será exatamente isso, sinceramente. Mas é porque ele está dizendo sempre, né? Olha, o que vocês pedirem, vocês vão receber. O que vocês pedirem, vocês vão receber. Vocês não querem ficar comigo o tempo todo? Vocês não querem que eu me torne o rei de Israel? O supremo Senhor que vem implantar o reino de Deus? Vocês não querem isso? Peçam a Deus. E Deus vai atender vocês. E é isso que aconteceu. É isso que é. Essa é a verdade. Jesus é o rei todo-poderoso do reino de Deus. E aqui, né, a ideia da alegria completa, lembrando daquele paralelo da natureza das bênçãos no Antigo Testamento, que é diferente da natureza das bênçãos no Novo Testamento. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Quer dizer, eles estão falando que tem fé? Será que vocês creem mesmo? Vocês serão dispersos, vai cada um para sua casa, vocês me deixarão sozinhos. Mas saibam, não estou sozinho, porque o Pai está comigo.
Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha aí a bênção. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E assim termina o capítulo 16, mas a fala de Jesus continua. E no capítulo 17 vai ser uma oração. Ele vai fazer uma oração diante ali dos seus discípulos. E assim termina a leitura de hoje. Esse vídeo vai para o YouTube no dia 8. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até mais, se Deus quiser.